Bom dia, povo abençoado de Deus. Vamos para mais um estudo então, né? Josué capítulo 16 ao capítulo 18. Começa falando da herança dos filhos de José, Manassés e Efraim. E vai falando o território deles, que foi dado a eles. Agora, uma coisa interessante, fala que eles não expulsaram os cananeus que habitaram no meio deles, somente sujeitaram eles aos trabalhos forçados. Eu sempre falo que meio crente e zero é a mesma coisa, né? Obedecer a Deus um pedaço e largar o outro vai ter consequência. E nós vamos ver a consequência dessas permissões, né? Que povos pagãos, povos com culturas diferentes, misturassem no meio deles. E essa mistura de doutrinas acaba tirando Deus no meio deles e permitindo que o inimigo entre para assolar. E na nossa vida é a mesma coisa. A permissividade na nossa vida, né, com o pecado, né, aceitar pecado e vai aceitando 1, 2, 3, 4, daqui a pouco o espírito foi embora. Em Efésios 4:30 fala para não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. Ele entristece. Eu falo que o crente ele não cai numa montanha, ele cai nas pedrinhas, né? São as raposinhas que destroem a vinha. Não é o pedrão, é as pedrinhas. Então vigia. Naquilo que você é forte, você não precisa vigiar, mas naquilo que você é fraco, você tem que vigiar. É interessante que esses povos que estão ali representam demônios hoje. E do mesmo jeito que eles atacavam Israel, esses demônios atacam os crentes, né? Cananeu, Jebuseu, Eteu. Você vê que o espírito moabita, né? Ou o povo de Moabe, atacou Israel com promiscuidade sexual e com feitiçaria. Duas coisas que andam junto, promiscuidade sexual e feitiçaria. E a Bíblia diz que a desobediência é como pecado de feitiçaria e culto a ídolos do lar. Hoje, dentro da igreja, tem muito espírito moabita. Irmãs com as vestes que não condizem com a mulher de Deus. Então nós temos que vigiar homens também, travestidos de sensualidade, mulheres e homens, né? Isso era mais comum em mulheres, hoje tem homens também. Né? Homens que têm o padrão do mundo, o padrão mundano de sensualidade, mulheres também com o padrão mundano de sensualidade. O seu corpo é santuário e você tem que ser santo. Então, quando a gente vê, permitiu que os cananeus ficassem, botaram a trabalho forçado, mas estava lá no meio. Deus não falou para deixar nada no meio. Falou para limpar, falou, se vocês obedecerem a minha voz, vocês vão ter vitória em tudo, tudo. E mesmo depois de 40 anos no deserto, botando Deus à prova 20 vezes, Deus dando a terra para eles não aprenderam. Fora a outra meia tribo de Manassés, lembrando que metade ficou do lado direito de Jordão, com Ruben e Gade, e agora a outra meia tribo pede a Josué a herança devida a eles, né? Então, Josué agora também vai colocar no meio das tribos a herança dessa meia tribo de Manassés. Ou seja, ninguém ficou sem herança. Aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Cada detalhe, mas eles não cumpriram aquilo que Deus havia pedido. Então, mesmo Josué, um homem de Deus, né, caiu na cilada dos gibeonitas. Agora o povo também, né, começa a cair em pequenas ciladas. Falar, para que nós vamos expulsar esse povo daqui? Vamos usar eles de escravo para trabalhar para a gente. Deus falou que todo homem que pudesse pegar na espada deveria ser morto. Homem de guerra. Era para preservar mulher e criança. Mas homens deveriam ser exterminados. Primeiro, para não lutar contra Israel. Segundo, para não impor nada. Então, eles não obedeceram aquilo que Deus mandou. Eles chegam perto de Josué e Eleazar, o sacerdote, o sumo sacerdote, pedem a sua herança. Recebem a sua herança agora como seus irmãos do outro lado do rio. Não expulsam os cananeus também desse lado.
sujeitam eles a trabalhos forçados. Resumindo, essa outra meia tribo do lado esquerdo, que é o outro lado do Jordão, também não obedece à ordem do Senhor, e os cananeus permanecem morando no meio deles. Pecado tem que ser extirpado da nossa vida. Você não deve brincar com o pecado. Você não deve botar à prova a sua carne, que você vai cair. O espírito cananeu, moabita, ferezeu, jebuseu, hoje são demônios que andam ao nosso derredor. Então não ponha prova. Olha o que você vê no WhatsApp, na televisão. Não ponha à prova a sua carne. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E como Efraim e Manassés eram grandes, numerosos, Josué agora manda eles tomar posse das montanhas, né? Que as montanhas seriam deles, e eles iriam tomar aquelas cidades, né? E habitar nas montanhas, como Josué havia repartido a terra, Efraim e Manassés. Os dois descendentes de José que entraram no lugar das 12 tribos, no lugar de José e Levi. Então, no lugar de José, se você lembra lá atrás, Jacó abençoou e falou: os seus filhos são meus. Então, eles fazem parte das 12 tribos. Lá em Apocalipse há uma mudança, porque Efraim vai ser arrebatado. Efraim tipifica os gentios, porque Efraim é o cabeça das 10 tribos do norte, e eles vão ser levados pelo Império Assírio, vão ser espalhados, vão perder a sua identidade. Lá em Apocalipse 7, some 2 tribos, Efraim e Dan. Dan, como nós estudamos em Deuteronômio 28, arrumou um sacerdote, criou um sistema religioso, e Deus falou que a tribo que fizesse isso teria o nome riscado. Foi riscado. E Efraim arrebatado. Então vai voltar lá a tribo de José e a tribo de Levi, e vai sumir Efraim e Dan. Uma curiosidade para você: as 12 tribos de Israel não são os 12 filhos de Jacó. Durante o período dos reis, né, as 12 tribos são 10 filhos de Jacó e 2 de José. Agora o tabernáculo do Senhor é colocado em Siló. Leia a profecia de Gênesis 49, de 8 a 10. Até que venha Siló e a ele obedecerão os povos. Siló era o lugar de adoração. Era onde as pessoas deveriam agora adorar a Deus, dentro do território da tribo de Josué. Então, dentro da tribo de Josué, foi colocado em Siló, no terreno deles, o tabernáculo. Nós vamos ver depois lá em 1 Samuel, né? Que ali a tribo de Levi vai acampar em volta do tabernáculo, morar em volta, e vão se corromper. Em 1 Samuel nós vamos conhecer a história do profeta Samuel. Benjamim vai habitar no meio de Judá, um território dentro de Judá, e os sacerdotes vão ficar em Siló, em volta do tabernáculo, a maioria deles, né? Embora vão ter também espalhado pelas tribos, né? Porque ali vai se fazer toda a adoração e o serviço sacerdotal. Não existia templo, a arca não estava em Jerusalém, nem o tabernáculo estava em Siló, e vai ficar até lá no livro de 1 Samuel, até na época de Davi, quando Davi vai levar ela para Jerusalém e vai colocar o tabernáculo num lugar de uma eira que ele vai comprar na mão de Araruna, o jebuseu. Então agora o tabernáculo está em Siló, e a tribo de Benjamim com a herança no meio da tribo de Judá. E começa a repartir agora, daí para frente, né? Determinar os limites de cada tribo. Deus é um Deus organizado, e os limites das tribos de Israel ficaram bem definidos, né? O livro de Josué mostra esses limites, repetindo o grande erro: permitir que moradores desses lugares permanecessem no meio deles. Ah, mas são rachador de lenha, são trabalho forçado para eles. Mas vai ser laço. Eles esqueceram o evento de Balaão, quando as mulheres moabitas ficaram em volta do arraial e
E o povo de Israel começou a deitar com elas, e Deus saiu do meio do arraial. Deus é um Deus santo, separado, e na nossa vida da mesma forma. O Espírito de Deus habita em você, você tem que ser santo, separado para o Senhor, propriedade dele. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado em nome de Jesus.